Olá, seja bem-vindo à nossa aula da aposentadoria por tempo de contribuição e as regras de transição após a reforma da Previdência Social. Como já demonstrado nas aulas anteriores, após a reforma da Previdência, foram fixadas regras de transição para aqueles segurados que já contribuíam para a Previdência antes da reforma, no objetivo então de criar, como a palavra mesmo diz, uma transição para esses segurados e para que eles ainda possam ter direito então à aposentadoria por tempo de contribuição. Com as regras de transição, obviamente que cai por terra aquele mito de que a aposentadoria por tempo de contribuição ela foi extinta em sua totalidade. Lembrando que a aposentadoria por tempo de contribuição ela foi extinta para os segurados que se filiaram à Previdência Social após 13/11/2019. Para os segurados que já estavam filiados, então continuam as regras de transição que nós vamos verificar nesta aula. Então, as opções disponíveis para os segurados após a reforma da Previdência são as regras de transição para a aposentadoria desta forma. Com a reforma da Previdência, lá em novembro de 2019, foram criadas regras de transição para proteger os segurados que já contribuíam para o INSS antes do 13/11/2019. A primeira regra que nós vamos tratar é o pedágio de 50%. Como o próprio nome diz, o segurado, para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição nesta regra de transição, terá que pagar um pedágio de 50% daquilo que faltava para ele completar o tempo mínimo de contribuição. Vamos verificar então o que prevê a emenda constitucional número 103 de 2019 sobre o pedágio de 50%. Está lá no artigo 17 então da emenda constitucional número 103, que diz o seguinte: ao segurado filiado ao regime geral de previdência social até a data da entrada em vigor desta emenda constitucional e que na referida data contar com mais de 28 anos de contribuição, se mulher, e 33 anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem, o cumprimento do período adicional correspondente a 50% do tempo que na data da entrada em vigor desta emenda faltaria para atingir 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Então, o que significa a regra do pedágio de 50% de acordo com o artigo da emenda constitucional número 103 de 2019? Primeiramente, se for mulher, tem que ter no mínimo, lá em novembro de 2019, 28 anos de contribuição para ter direito à aplicabilidade da regra do pedágio de 50%. E o homem, na data da entrada em vigor da emenda constitucional número 103 de 2019, ele tem que ter no mínimo 33 anos de contribuição para ter direito à aplicabilidade do pedágio de 50%. Tendo este requisito, ele terá ainda então que completar o período mínimo, que é para o homem 30, para a mulher 30 anos de contribuição e para o homem 35 anos. Imaginamos a seguinte situação: a mulher que lá em novembro de 2019 faltava um ano para ela se aposentar, ou seja, ela já tinha 29 anos de contribuição. Faltando um ano, o pedágio de 50% que ela vai ter que pagar será então 6 meses, 50% de um ano são 6 meses. Logo, ela teria que trabalhar mais um ano e 6 meses para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição na regra do pedágio de 50%. Da mesma forma para o homem, se imaginarmos um exemplo, cidadão que tinha 34 anos de contribuição na data da entrada em vigor da emenda constitucional número 103 de 2019, teria que trabalhar então mais 6 meses. Lembrando, pedágio de 50% de um ano, 6 meses. Logo, ele teria que trabalhar um ano e meio, completando assim 35 anos e 6 meses de trabalho. Isso é o pedágio de 50%. Então, os requisitos são: mulher, 38 anos de contribuição até 13/11/2019. Homens, 33 anos de contribuição até 13/11/2019. Além de cumprir 50% do tempo restante para atingir 30 anos ou 35 anos para os homens. 30 anos para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens. Então, esta é a regra do pedágio de 50%. É claro que quando você for fazer o planejamento previdenciário do seu cliente, terá que observar se essa regra é benéfica para ele, principalmente com relação ao valor do benefício. Verificar se a renda mensal inicial para ele é benéfica com a regra do pedágio de 50%. A próxima regra, então, é a regra do pedágio de 100%, que está prevista
no artigo 20 da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que diz o seguinte: o segurado ou servidor público que se tenha afiliado ao regime geral de previdência social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data da entrada em vigor desta emenda constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem; 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem; e, para o nosso caso, que é regime geral de previdência social, o inciso 4º, período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data da entrada em vigor desta emenda constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 2º. Então, o pedágio de 100%, obviamente que ao contrário do pedágio de 50%, o cidadão ou a cidadã terá que trabalhar o dobro daquilo que faltava lá na emenda constitucional. Mas note que além do tempo de contribuição, 35 para o homem e 30 para a mulher, além do pedágio, é necessário então o requisito idade, ao passo que no pedágio de 50% não há o requisito idade para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então os requisitos para o pedágio de 50%. Mulheres, 57 anos de idade, cumprir o dobro do tempo restante para atingir os 30 anos de contribuição, lá de 2019, e os homens, 60 anos de idade, cumprir o dobro de tempo restante para atingir os 35 anos de contribuição que faltavam então lá em 2019 para poder se aposentar. Essas são as regras dos pedágios de 50% e de 100% trazidas pela emenda constitucional número 103 de novembro de 2019. A próxima regra é a regra da idade mínima progressiva. Como o próprio nome diz, a idade irá aumentando com o passar dos tempos. Está prevista então no artigo 16 da emenda constitucional número 103 de novembro de 2019, que diz o seguinte: ao segurado filiado ao regime geral de previdência social até a data da entrada em vigor desta emenda constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem; idade mínima de 56 anos, se mulher, e 61 anos de idade, se homem. A partir de 1º de janeiro, a idade a que se refere o inciso 2º, caput, será acrescida de 6 meses a cada ano até atingir 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem. Então nada mais é do que ainda a necessidade do tempo de contribuição para conseguir a aposentadoria, mas a idade mínima progressiva, que no caso da mulher atualmente já são 62 anos de idade para conseguir este benefício de aposentadoria pela regra da idade mínima progressiva. Os requisitos então continuam os mesmos: tempo mínimo de contribuição. O tempo mínimo de contribuição para a mulher continua 30 anos e para o homem 35. Temos a questão da idade mínima para as mulheres, 56 anos, que era lá em 2020 e foi aumentando 6 meses até atingir 62. Para os homens, a idade mínima lá em 2020, no ano seguinte à data da entrada em vigor da emenda constitucional, era 61 anos, aumentando 6 meses até atingir os 65 anos de idade. Então a regra da idade mínima progressiva também pode ser benéfica para o seu cliente. Basta você, quando do planejamento previdenciário, verificar se este benefício pode ser benéfico para ele, principalmente, como eu disse já nas outras regras, em relação à renda mensal inicial. A próxima regra que nós temos é a regra da pontuação, que está prevista no artigo 15 da Emenda Constitucional número 103 de novembro de 2019 e que diz o seguinte: ao segurado filiado ao regime geral de previdência social até a data da entrada em vigor desta emenda constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem. O inciso 2º, somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 pontos, se mulher, e 96 pontos, se homem. Então, nada mais é do que o somatório da idade do cidadão ou da cidadã e o tempo de contribuição. Tem que atingir um número mínimo de pontos para ter direito a essa regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, trazida então pela Emenda Constitucional número 103 de novembro de 2019. A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso 2º do caput
será acrescida a cada ano de 1 ponto, até atingir 100 pontos se mulher e 105 pontos se homem. Obviamente que não seria tão branda assim essa regra de transição da aposentadoria pelos pontos. Então há essa previsão lá no parágrafo 1º do aumento dos pontos a partir de 2020, aumentando 1 ponto para a mulher até chegar a 100 pontos e aumentando 1 ponto para o homem a cada ano que passa até se chegar a 105 pontos. Os requisitos, então, da aposentadoria por tempo de contribuição na regra de transição dos pontos é, para mulheres, 30 anos de contribuição, soma a idade e o tempo de contribuição e tem que atingir, no mínimo, que era lá em 2020, 86 pontos, aumentando 1 ponto até atingir 100 pontos. Para os homens, 35 anos de contribuição, soma a idade e tempo de contribuição, atingindo 96 pontos, que era lá em 2020, um ano após a reforma, até atingir os 105 pontos. A conclusão que nós temos é que as regras de transição foram criadas, então, para assegurar para quem já contribuía para a Previdência Social a possibilidade ainda de ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas lembre, cada regra de transição ela tem requisitos específicos e o importante é você analisar isso quando do planejamento previdenciário do seu cliente ou da sua cliente. Verificar em qual regra de transição ele pode se encaixar e verificar se este benefício da regra de transição é benéfico para ele. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço.